Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Jair Bolsonaro passa mal na prisão e filho Carlos Bolsonaro diz que pai tem crises de vômito e quadro de azia constante. Quase 2.000 presos não retornam para as cadeias após a saidinha de Natal. Trump ameaça Cuba e corta petróleo e recursos venezuelanos. Países europeus se movimentam para proteger Groenlândia em meio à ameaça dos Estados Unidos. Policial militar de folga é morto a tiros após confusão em Fortaleza. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O ex-vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, afirmou que o pai dele, Jair Bolsonaro, voltou a passar mal na cela da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Carlos relatou que o pai tem crises de vômito e quadro de azia constante. Carlos Bolsonaro disse neste final de semana que os médicos de Bolsonaro foram chamados à prisão para atender o ex-presidente do país mais uma vez. Segundo ele, o pai vem sofrendo crises persistentes de soluços, que evoluíram para um quadro de azia constante. O ex-vereador disse que essas condições impedem Jair Bolsonaro de se alimentar adequadamente e de dormir. A defesa de Jair Bolsonaro entrou com um novo pedido de prisão domiciliar no Supremo Tribunal Federal. Há alguns dias, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que o ex-presidente está com perda de equilíbrio ao se levantar por conta dos medicamentos. Mais de 46.000 presos deixaram as cadeias de todo o país durante a saidinha de Natal no ano passado. Quase 2.000 condenados não se apresentaram e são considerados foragidos. No Rio de Janeiro, 1.868 detentos saíram para as festas de final de ano e 269 não voltaram. Em São Paulo, mais de 30.800 foram libertados e mais de 1.130 não retornaram. Tocantins é o único estado em que todos os 177 presos voltaram para as cadeias. O presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, se reuniu hoje com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. O encontro desta segunda-feira aconteceu para tratar sobre a liquidação do Banco Master e também sobre o poder da fiscalização do tribunal. Vital do Rego havia afirmado que a reunião desta segunda-feira seria para encontrar uma forma de conciliar o poder de fiscalização do TCU com a autonomia do Banco Central. Mas o principal tema debatido no encontro foi a liquidação do Banco Master. Neste final de semana, o caso Banco Master ganhou novos contornos. O Banco Central encontrou 36 empresas como tomadoras de supostos empréstimos fictícios, que permitiram o desvio de 11 bilhões e meio de reais por meio de fundos de investimentos geridos pela REAG. Segundo o documento vazado, boa parte das empresas é do setor de construção civil. Outro ponto neste caso que chamou a atenção foi um fundo de investimentos que aparece como sócio de duas empresas ligadas a irmãos e primos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Até maio de 2025, o Arlen Fundo de Investimentos teve ações da Tayaya Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro. O empreendimento pertencia em parte à família do ministro Dias Toffoli. Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro negou qualquer irregularidade ou envolvimento do Master com fraudes, fundos ilícitos ou operações destinadas a beneficiar terceiros. Os economistas do Banco Central reduziram a previsão de inflação para este ano para 4,05%. Para a taxa básica de juros, o mercado financeiro prevê uma queda brusca, que saia de 15% ao ano para 12,25% ao ano. E o exército israelense atacou o sul do Líbano nesse final de semana. Todos os locais atingidos pertenciam aos terroristas do Hezbollah. O exército israelense atacou uma área do sul do Líbano neste domingo após emitir um alerta de retirada e afirmou que as ofensivas foram feitas com o objetivo de atingir infraestruturas do Hezbollah. A agência de notícias libanesa NNA informou que aviões de combate inimigos lançaram mais de 10 bombardeios contra o vilarejo de Kafr Hattah, no sul do Líbano, causando danos significativos a edifícios. Os ataques ocorreram 3 dias depois de os militares libaneses terem afirmado ter concluído o desarmamento do Hezbollah, ao sul do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel.
em conformidade com o acordo de cessar-fogo de novembro de 2024 entre os israelenses e o movimento libanês. Mas Israel considerou esses esforços insuficientes. O exército israelense anunciou ter realizado ataques em outras partes do sul do Líbano, em resposta às contínuas violações dos acordos de cessar-fogo por parte do Hezbollah, um grupo pró-Irã. O exército israelense já havia anunciado que os ataques iriam visar depósitos de armas em um local de produção de armamentos usados para reabastecimento e reforço militar do Hezbollah. O Líbano está sob intensa pressão dos Estados Unidos para desarmar o Hezbollah, que se encontra enfraquecido após a guerra com Israel. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu hoje para tratar da guerra na Ucrânia, após um pedido do embaixador ucraniano Andriy Melnik. No documento enviado à ONU, ele escreveu que a Rússia atingiu um novo e assustador nível de crimes de guerra contra a humanidade. Na semana passada, a Rússia afirmou que o ataque aconteceu após uma tentativa de atingir a residência do presidente Vladimir Putin. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou Cuba a fazer um acordo antes que seja tarde demais. O republicano também anunciou que o envio de petróleo e recursos da Venezuela para a ilha estão proibidos. O presidente americano Donald Trump alertou Cuba a chegar a um acordo ou enfrentar consequências não especificadas e avisou que o fluxo de petróleo e dinheiro venezuelanos para Havana será interrompido a partir de agora. Em sua plataforma Truth Social, Trump disse que não haverá mais petróleo nem dinheiro indo para Cuba, zero, e acrescentou que sugere fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais. O republicano também afirmou que Cuba viveu por muitos anos de grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança aos dois últimos ditadores venezuelanos, mas não mais. Pouco antes dessa publicação ao governo cubano, Trump republicou a mensagem de um usuário da rede social X, sugerindo que o secretário de Estado, Marco Rubio, se tornaria presidente de Cuba, e acrescentou o comentário: "Parece bom para mim." Essas declarações de Trump acontecem 8 dias depois de os Estados Unidos terem capturado o presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro. A operação militar noturna em Caracas resultou na morte de dezenas de membros das forças de segurança venezuelanas e cubanas. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondeu afirmando na rede social X que Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos, enfatizando que a ilha está se preparando e está disposta a defender a pátria até a última gota de sangue. Sob embargo dos Estados Unidos, Havana tem dependido cada vez mais do petróleo venezuelano, fornecido como parte de um acordo firmado com Hugo Chávez, antecessor de Maduro. Desde a pandemia de 2020, Cuba enfrenta sua pior crise econômica em 30 anos, com inflação galopante, apagões e escassez de alimentos, medicamentos e combustível. A Venezuela anunciou hoje a libertação de 116 presos políticos. A primeira-ministra da Itália comemorou a soltura de 2 italianos e afirmou que um avião partiu de Roma para trazê-los de volta para casa. Grupos de direitos humanos estimam que há entre 800 e 1.200 presos por razões políticas na Venezuela. E os Estados Unidos e aliados atacaram o grupo jihadista Estado Islâmico na Síria nesse final de semana. No final do ano passado, 3 norte-americanos morreram em solo sírio. As forças americanas e aliadas realizaram ataques em grande escala contra o grupo jihadista Estado Islâmico na Síria nesse sábado, em resposta a um ataque no mês passado que deixou 3 americanos mortos. Em um comunicado, o Comando Militar Central dos Estados Unidos informou que os ataques tiveram como alvo o Estado Islâmico em toda a Síria e fizeram parte da Operação Hawkeye Strike, lançada em resposta direta ao ataque mortal do Estado Islâmico contra forças americanas e sírias em Palmira, na Síria, em 13 de dezembro, quando 2 soldados americanos e um intérprete civil americano morreram. Estados Unidos e Jordânia realizaram uma rodada prévia de bombardeios como parte da mesma operação no mês passado, atingindo cerca de 70 alvos do Estado Islâmico na Síria. Embora os jihadistas tenham sido derrotados por forças terrestres locais, com apoio de bombardeios internacionais, o Estado Islâmico ainda mantém presença na Síria, especialmente em seu vasto deserto. E pelo menos 192 manifestantes morreram durante os protestos contra o governo iraniano. Pelo menos 192 manifestantes morreram nos maiores protestos contra o governo no Irã em 3 anos. A atualização do número de mortos foi feita pela ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega.
A organização não descarta a possibilidade desse número ser muito maior. Os protestos começaram há 2 semanas. Inicialmente motivados pelo aumento do custo de vida, evoluíram para um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a Revolução de 1979. Essas manifestações representam um dos maiores desafios ao governo do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, de 86 anos, após a guerra de 12 dias de Israel contra a República Islâmica em junho, apoiada pelos Estados Unidos, que se declararam prontos para ajudar a população iraniana. Em Jerusalém, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que espera que o Irã se liberte em breve da tirania. Israel apoia a luta dos iranianos pela liberdade e condena nos termos mais fortes os assassinatos em massa de civis inocentes. Esperamos que a nação persa seja em breve libertada do jugo da tirania e que, quando esse dia chegar, Israel e Irã voltem a ser parceiros leais na construção de um futuro de prosperidade e paz para ambos os povos. Os vídeos das manifestações no Irã vazaram, apesar do bloqueio total da internet no país, o que impossibilitou a comunicação com o mundo exterior por meio de aplicativos de mensagens ou mesmo linhas telefônicas. E em meio às ameaças de Donald Trump, o Irã disse nesta segunda-feira estar pronto para a guerra. Na semana passada, Trump disse que atacaria o país em caso de novas mortes. A República Islâmica do Irã não está procurando uma guerra, mas está totalmente preparada para a guerra. Essa foi a resposta do Irã às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que os líderes estão começando a cruzar uma linha vermelha. Parece que estão começando a cruzar e parece que algumas pessoas foram mortas, pessoas que não deveriam ter sido mortas. Esses são indivíduos violentos, se é que podemos chamá-los de líderes. Não sei se são líderes ou apenas governam pela violência. Estamos analisando a situação com muita seriedade e estamos considerando algumas opções muito fortes. Tomaremos uma decisão. Trump disse ainda que o Irã está disposto a negociar. A ameaça americana veio após a repressão aos protestos que deixou centenas de mortos. Diante das grandes concentrações nos últimos dias em Teherã e em outras cidades, as autoridades convocaram contra-manifestações nesta segunda-feira em apoio à República Islâmica, que enfrenta um de seus maiores desafios sociais desde sua proclamação em 1979. A ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, afirmou no domingo que quase 200 manifestantes morreram desde o início dos protestos, em 28 de dezembro, mas advertiu que o balanço real pode ser muito maior. Apesar do corte da internet imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro, imagens vazadas de Teherã e outras cidades mostraram grandes manifestações nas últimas noites. Em um vídeo checado pela AFP, aparecem dezenas de corpos envolvidos em sacos pretos diante de um necrotério na capital, enquanto várias pessoas parecem procurar familiares desaparecidos. Inicialmente, os protestos eram contra o aumento do custo de vida, mas com o passar dos dias se transformaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a Revolução. Essas manifestações ocorrem em um país enfraquecido pela guerra de 12 dias com Israel em junho de 2025, pelos golpes sofridos por vários de seus aliados regionais e pelas sanções relacionadas ao seu programa nuclear. Líderes de vários países pediram que o Irã encerre a repressão violenta aos protestos. A Rússia condenou hoje as interferências norte-americanas no Irã após as ameaças de Donald Trump. Esse foi o primeiro posicionamento do governo russo sobre os recentes protestos no país do Oriente Médio. E o presidente americano também está de olho na Groenlândia. Ele afirmou ontem que os Estados Unidos vão tomar a ilha gelada de um jeito ou de outro e que, caso isso não aconteça, a Groenlândia será administrada pela Rússia e China. O presidente Donald Trump conversou com jornalistas a bordo do Air Force One e voltou a ameaçar a Groenlândia. O republicano afirmou que se os Estados Unidos não tomarem a Groenlândia, a Rússia ou a China vão administrar a ilha. Mas ele deixou claro que também não vai deixar isso acontecer. O presidente dos Estados Unidos também debochou da defesa da ilha congelada. Ele afirmou que as defesas da ilha contam com 2 trenós puxados por cachorros. Como pertence à Dinamarca, a Groenlândia não tem forças armadas autônomas e sua defesa é gerenciada por Copenhague, com foco na vigilância marítima.
Na semana passada, Donald Trump sugeriu sacrificar a OTAN para que a ilha se torne parte dos Estados Unidos. Em meio às tensões, o perfil oficial da OTAN publicou uma imagem de uma embarcação no X, afirmando que as forças navais do bloco militar estão treinando conjuntamente para manter a região segura. O governo da Groenlândia disse hoje que não vai aceitar sob nenhuma circunstância a possibilidade de os Estados Unidos se apoderarem da ilha e que vai intensificar os esforços para garantir a própria defesa junto à OTAN. E um grupo de países europeus está discutindo planos para reforçar a presença militar na Groenlândia diante das ameaças de Donald Trump para anexar a ilha. Segundo fontes norte-americanas, a iniciativa é liderada pelo Reino Unido e a Alemanha. Na manhã desta segunda-feira, um porta-voz do governo alemão afirmou que a OTAN está discutindo aumentar a presença militar no Mar do Ártico. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai formalizar o acordo comercial entre o Bloco Europeu e o Mercosul no próximo sábado. A assinatura vai criar oficialmente a maior zona de livre comércio do mundo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai assinar no próximo sábado o Tratado de Livre Comércio com o Mercosul, no Paraguai, o país que atualmente detém a presidência rotativa do Bloco Sul-Americano. A confirmação foi feita pelo braço executivo da União Europeia. O acordo comercial com o Mercosul foi aprovado na sexta-feira, após mais de 25 anos de negociações, apesar da oposição de vários países. França, Irlanda, Hungria, Polônia e Áustria votaram contra e a Bélgica se absteve. No fim de semana, houve protestos em alguns desses países, onde os agricultores temem um fluxo de carne bovina e outros produtos baratos provenientes da América do Sul. Por outro lado, os apoiadores consideram o acordo essencial para estimular as exportações, apoiar a economia do continente europeu e reforçar as relações diplomáticas em um contexto de incerteza mundial. A Justiça da Suíça decretou nesta segunda-feira a prisão preventiva do dono do bar que pegou fogo na virada do ano. O acidente matou 40 pessoas e deixou 116 feridos. O coproprietário do bar suíço que pegou fogo durante as comemorações de Ano Novo e deixou 40 mortos, teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira. Jacques Moretti foi preso após ele e a esposa Jéssica, coproprietários do bar Le Constellation, na estação de esqui de Crans-Montana, serem interrogados por promotores do cantão suíço de Valais, no sudoeste do país, na última sexta-feira. Um tribunal ordenou a prisão preventiva por 3 meses. O incêndio começou na madrugada do Ano Novo, quando o bar estava lotado de pessoas comemorando, deixando 40 mortos e 116 feridos, a maioria adolescentes. O casal é alvo de uma investigação criminal e enfrenta acusações de homicídio, lesões e incêndio provocados por negligência. As conclusões iniciais sugerem que o incêndio foi causado por sinalizadores que incendiaram a espuma de isolamento acústico instalada no teto do porão do estabelecimento. Também surgiram questionamentos sobre a presença e a acessibilidade dos extintores de incêndio e se as saídas de emergência do bar cumpriam as normas vigentes. Um policial militar foi morto a tiros durante uma briga na Praia do Futuro, em Fortaleza. Uma câmera de segurança registrou toda a ação. O policial morto foi identificado como Paulo Henrique de Lima, de 37 anos. A câmera de segurança de uma barraca na Praia do Futuro registrou o momento do desentendimento. Antes de atirar, o homem dá um tapa no rosto do militar. Em nota, a Sunrise Beach Club informou que a briga aconteceu na fila de acesso da barraca e que não houve entrada de pessoas armadas na área interna da barraca. De acordo com a Polícia Militar, o soldado Paulo Henrique entrou na corporação no dia 11 de junho de 2018 e estava lotado na 2ª Companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar. Além de Paulo, outro homem também foi baleado durante a confusão. O estado de saúde dele não foi divulgado. As autoridades locais não confirmaram a prisão do suspeito. Na madrugada desta segunda-feira, 3 policiais militares foram atropelados durante uma abordagem na Avenida Ayrton Senna, no Rio de Janeiro. Um policial que atendeu a ocorrência afirmou que os agentes abordavam um homem por suspeita de embriaguez ao volante, quando um outro veículo atingiu os militares. Testemunhas contaram que o motorista de aplicativo teria dormido ao volante e por isso causou o acidente. Uma das vítimas recebeu alta na manhã de hoje. O estado de saúde dos outros 2 agentes não foi divulgado. A polícia confirmou na manhã de hoje que o corpo encontrado em uma área de mata em Bugaçu, na Grande São Paulo, pertence ao policial militar Fabrício Gomes.
Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira. A polícia informou que a família de Fabrício reconheceu o corpo por meio de impressões digitais. Familiares já haviam reconhecido as roupas encontradas no local e confirmaram que a aliança localizada no corpo realmente pertencia ao policial. A investigação sobre o desaparecimento do policial militar Fabrício Gomes de Santana aponta que ele teria sido levado a um chamado Tribunal do Crime, após se envolver em uma discussão com um homem ligado ao tráfico de drogas. Um dos presos relatou em depoimento que estava com Fabrício quando ambos foram abordados por um homem conhecido como Gato Preto, que mencionou uma discussão envolvendo um policial. Segundo esse relato, Fabrício demonstrou nervosismo e decidiu ir até uma área dominada pelo tráfico, conhecida como Biqueira. No local, eles teriam sido recepcionados por cerca de 6 pessoas e imediatamente separados. Ainda segundo o depoimento, os criminosos perguntaram se Fabrício estava armado e retiraram 2 revólveres do policial. O homem que prestou depoimento afirmou que foi levado a um ponto mais estreito da rua, onde ficou por cerca de 2 horas, sendo questionado, enquanto Fabrício permaneceu sob o controle do grupo. Pouco tempo depois, ele ouviu de um dos envolvidos que o policial seria morto. O corpo foi liberado pelo Instituto Médico Legal de Taboão da Serra e será encaminhado para o cemitério Cerejeiras, no Jardim Ângela, zona sul da capital paulista. O enterro aconteceu na tarde desta segunda-feira. Um homem de 35 anos e um bebê de 2 meses morreram na manhã de hoje em um incêndio que atingiu um prédio na Vila Prudente, zona leste de São Paulo. O fogo começou por volta das 5 horas da madrugada desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros informou que durante os trabalhos de rescaldo, 2 corpos carbonizados foram localizados. Um morador chamado Marcelo contou que o homem que morreu é o irmão e se chama Rafael. Marcelo gritou para o irmão deixar o local, mas segundo ele, Rafael tentou apagar as chamas e ali ficou. O prédio que pegou fogo foi invadido há cerca de 10 anos e atualmente é ocupado por um grupo de sem-teto. Começou em todo o estado de São Paulo a campanha de vacinação contra o sarampo. A primeira fase será concentrada na capital por conta da grande circulação de pessoas. Segundo as autoridades, entre hoje e sexta, a vacinação será aberta ao público geral de pessoas com idade entre 12 meses e 59 anos. A segunda fase começa no dia 19, ou seja, na próxima segunda-feira, e será destinada aos grupos com maior contato com turistas. A última etapa ocorre no dia 24 de janeiro, dia D de vacinação, também aberto ao público-alvo. As doses serão aplicadas em terminais de ônibus, estações de metrô, shopping centers e escolas da capital. O maior incêndio florestal em curso na Patagônia Argentina já devastou mais de 5.500 hectares. Centenas de bombeiros e moradores voluntários seguem mobilizados para tentar conter o fogo. O principal incêndio florestal na Patagônia Argentina já consumiu mais de 5.500 hectares até esse sábado, enquanto centenas de bombeiros e moradores voluntários trabalhavam incansavelmente para conter as chamas descontroladas, que deixam pequenas comunidades da região em alerta máximo. Os incêndios ocorrem apenas um ano depois dos piores incêndios florestais a atingir a Patagônia em 3 décadas, em uma série de eventos extremos que exercem pressão constante sobre os sistemas oficiais e comunitários de combate ao fogo. O incêndio começou na segunda-feira no balneário de Puerto Patriada, cerca de 1.700 quilômetros a sudoeste de Buenos Aires. Apesar dos esforços de centenas de bombeiros, o incêndio devastou milhares de hectares de vegetação e cercou a pequena localidade de Epuyén, um vilarejo com pouco mais de 2.000 habitantes, situado entre um lago glacial e colinas cobertas por florestas nativas. Sí, la verdad es que es tremendo el trabajo, la solidaridad de la gente y lo... O trabalho é tremendo, a solidariedade das pessoas e a organização delas na nossa região também. Infelizmente, elas estão acostumadas com esses incêndios que temos enfrentado ano após ano. Elas têm aprendido a se organizar para trabalhar nesses eventos, o que é de grande ajuda, sempre com precauções, porque a vida está em risco nessas situações. Recaudos necessários, ¿no? Porque esto se juega la vida uno en estas cosas. O governador da província, Ignacio Torres, declarou na rede social X que, devido às condições climáticas adversas previstas para o fim de semana, as próximas 48 horas serão vitais para conter o incêndio. A operação oficial envolve quase 500 pessoas, incluindo bombeiros, equipes de resgate, forças de segurança e pessoal de apoio. Ao longo do fim de semana, aeronaves de reforço e mais bombeiros são esperados da província de Córdoba, no centro da Argentina, e do Chile.
O cinema brasileiro viveu uma das noites mais importantes da história do Globo de Ouro. O filme O Agente Secreto conquistou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa e o ator Wagner Moura levou para casa o prêmio de melhor ator em filme de drama. Wagner Moura. O Brasil brilhou no Globo de Ouro pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, Fernanda Torres levou a estatueta de melhor atriz e agora O Agente Secreto conquistou 2 prêmios. Wagner Moura foi eleito melhor ator em filme de drama, o primeiro homem brasileiro a levar essa estatueta. Meus colegas indicados, vocês são atores extraordinários. Compartilho este prêmio com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Neon, minha equipe. Obrigado pela amizade de vocês. O longa de Kleber Mendonça Filho ficou com a estatueta de melhor filme em língua não inglesa. Well, I think this is a very strong time. Acho que este é um momento muito propício para contar histórias e fazer filmes. Penso muito em jovens cineastas, seja na França, no Irã ou no Brasil. Penso muito em jovens que fazem filmes ou produzem imagens aqui nos Estados Unidos. Acho que é um momento muito importante para fazer filmes e contar histórias. Esse é o lado positivo de estarmos passando por um momento muito difícil e este é um momento sombrio em muitos países. A trama de O Agente Secreto é ambientada durante a ditadura militar e o filme é um dos títulos mais celebrados da temporada internacional de prêmios. Entre os demais destaques da noite, uma batalha após a outra figurou entre os grandes vencedores com 4 vitórias entre as 9 indicações. O Globo de Ouro é um marco importante da temporada de prêmios de Hollywood, que se encerra em março com a cerimônia do Oscar. A Meta pediu para a Austrália repensar a lei que proibiu menores de 16 anos de acessar as redes sociais. Mais de 540 mil contas foram bloqueadas. No comunicado divulgado hoje, o grupo afirmou estar comprometido com o cumprimento da lei, mas pediu que os pais discutam com o setor um caminho melhor para oferecer experiências online seguras e que resguardem a privacidade dos usuários. Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Boa noite e até amanhã.